Olá, boa noite a todos, bom dia para quem está no Brasil, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Vamos lá, vou aqui compartilhar. Vamos lá. Enquanto o pessoal está chegando. Olá. Já vamos aqui compartilhar. Boa noite. Olá, Caroline, como vai? Bem, obrigada. Aqui. Só um minutinho, gente. Vamos... Vou convidar vocês para compartilhem também essa live. Ok. Bom, então, novamente, boa noite a todos, bom dia para quem está no Brasil, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, psicóloga, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo, mas num prisma um pouco diferente, num olhar um pouco diferente. Esse mês de abril é o mês do dia que se celebra, né, que existe o dia, né, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização a respeito do autismo, de aceitação sobre o autismo, que tem sido a pauta de muitas e muitas discussões, principalmente na questão dessa, assim, da convivência, da relação de pais e filhos. Então, é por isso que, pensando a respeito de todas as questões que estão ali envolvidas com o autismo, então eu pensei em trazer, como eu falei, esse olhar diferente e começar a pensar a respeito e a gente discutir. Então, né, podem ficar bastante à vontade para tirar suas dúvidas, para fazer as suas perguntas, né, sobre como deve ser ou como pode ser o processo educativo de crianças autistas. Esse processo é de responsabilidade dos pais e da família, mas claro que também acaba englobando as pessoas que estão assim próximas, né, da criança, seja professores, sejam terapeutas. Então, todos ali que estão envolvidos têm uma parcela de participação nesse processo. Então, é disso que a gente veio falar um pouquinho hoje a respeito, tá bom? Olá, Rosemary, boa noite, bom dia, né? Tá no Brasil. Obrigada pela participação. Caroline, eu vou pedir depois para o pessoal do Portal Me, eles para colocar o link da minha página aqui nos comentários, e posteriormente você pode me mandar uma mensagem, né, na página, que é @psicóloga Juliana Nakazaki, e eu respondo depois inbox para você, né? E aí a gente pode conversar, tá bom? Olá, Joyce. Olá, Gisele. Boa noite. Sejam bem-vindas. Oi, Bruna. Boa noite. Bom, vamos começar então falando sobre algumas questões que são mais pertinentes à questão do autismo. Então, nós sabemos, né, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Aproximadamente, as crianças, os indivíduos, eles começam a apresentar os primeiros sintomas. Claro que vai depender muito do grau de comprometimento, né, e da classificação desse autismo, desse transtorno. E a partir do momento em que esses sintomas aparecem, que começam a ser identificados a partir dos 18 meses de vida, mas ficam mais evidentes até os 3 anos de idade, existe toda uma mudança
né, na dinâmica familiar para poder fazer um acolhimento correto e adequado dessa criança, justamente porque ela tem necessidades especiais, não só para a parte educacional, acadêmica, mas também para o processo educativo de dentro de casa, que eu acredito que é o mais difícil, é o mais delicado quando a gente tem dentro da família uma criança autista. E aí nós precisamos trabalhar e pensar em dois cenários muito distintos. Um cenário é, por exemplo, de um primeiro filho ou de uma criança que é filho único e que né, manifesta o autismo, então que é uma criança autista. Quando as pessoas planejam um filho, ou mesmo quando às vezes não planejam, mas esse filho, né, acontece, existe toda uma idealização de como esse filho vai ser. Então os pais, talvez mais as mães, mas existem, né, casos em que tanto um quanto o outro fazem essa visualização futura de tudo que o filho pode ser, né? Ah, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Será que ele vai ser mais parecido comigo? Será que ele vai ser mais parecido com você? E tem todo esse período da gestação para criar essa idealização, né? Esse sonho dessa criança. E essa criança nasce, ela começa a se desenvolver, né? Os pais de primeira viagem ainda ficam muito inseguros sobre as fases do desenvolvimento, o que é considerado normal para a criança fazer com determinada idade ou não, né? E aos poucos, conforme também o que nós temos de legado, de conteúdo da educação que né, recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, então nós vamos fazer aquele processo de começar a educar aquela criança. Só que quando acontece, né, os primeiros sinais de autismo e depois existe a questão do diagnóstico, né, a confirmação do diagnóstico, o que acontece? Toda aquela ideia, aquele sonho, aquele plano de futuro que foi desenhado para essa criança, claro que independente se é uma criança autista ou uma criança neurotípica, a gente sabe que os filhos vão fazer as próprias escolhas e vão seguir caminhos diferentes daquele que os pais planejam, vamos dizer assim, né? Mas quando nós estamos diante de um caso de uma criança autista, esse castelo todo quebra. Ele desmorona, e aí é necessário um tempo, um período de adaptação para esses pais, para essa família se reestruturar. Então, dentro desse período, esse processo educativo, né, de como os pais vão lidar com essa criança, do que eles precisam saber sobre o autismo para conseguir acessar essa criança, tudo isso demanda de um tempo e como disse, né, realmente é uma nova realidade que está diante dessa família e que eles têm que lidar, né? E não é fácil, não é um processo fácil, muito pelo contrário, é um processo muito doloroso, porque várias expectativas que foram criadas não serão atingidas, não da forma como se idealizou, né? E isso é uma questão que, né, enquanto terapeuta, né, com uma experiência de 5 anos trabalhando com autismo diretamente, eu sempre digo para os pais que não existe criança ou indivíduo que não aprenda. Ele precisa de uma didática diferente, de uma forma diferente, de uma prática que talvez não seja nem descrita, que vai precisar ser inventada naquele momento para conseguir suprir a necessidade daquela criança. Mas em algum momento ele vai aprender, seja pela repetição, seja pela insistência, né? Mas dos pais nunca perderem esse olhar da capacidade do indivíduo, né, de não fechar essa porta justamente por falta de conhecimento ou por insegurança, e isso acaba impactando bastante, né, no processo do educar, porque primeiro tem essa adaptação desse filho que era idealizado e que não existe mais, então tem que vivenciar esse luto para que esse novo cenário ele seja internalizado de forma adequada.
E nesse sentido, é fundamental que a partir do momento em que os sinais aconteçam e que esse diagnóstico aconteça, que tanto a criança quanto os pais recebam um suporte emocional e psicológico para lidar com toda essa situação. Né? E que a criança consiga receber a estimulação o mais rápido possível. Não existe ainda, né, uma cura científica e comprovada assim, global, né, para o autismo, mas os estudos apontam que realmente, quanto mais cedo a criança começar a estimulação terapêutica multidisciplinar, né, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mais melhores respostas das dificuldades, né, dos comportamentos repetitivos, ou mesmo, né, dos impulsos, acabam tendo um impacto bem positivo, né? Então, toda essa circunstância, esse cenário dessa família que tem esse novo ser, que é o primeiro filho, filho único, e tem que lidar com tudo isso. Então, impacta, como eu disse, por conta das inseguranças, por conta da culpa, e às vezes também por conta da superproteção. Então, claro que, como eu disse, a criança vai precisar de uma atenção especial, ela vai precisar de alguns recursos diferenciados, mas isso não significa que ela deixou de ser criança ou que em alguns momentos ela não vá manifestar comportamentos de criança, como comportamentos de birra, como fazer uma manha. Então, é por isso que dentro de todo esse cenário, toda essa situação, o processo educativo de estabelecer algumas regras, de estabelecer alguns limites, ele também vai precisar acontecer. Claro que, às vezes, de uma forma mais lúdica ou, às vezes, de uma forma mais direta, para que a criança consiga perceber, mas né, volto a dizer, ela é capaz sim de aprender. Então, talvez você vá precisar repetir algumas vezes mais para essa criança autista, mas através do exemplo, através desse condicionamento, desse treinamento, a criança ela é capaz sim de aprender. Então, né, é nesse sentido que o processo educativo ele não pode estar simplesmente abandonado porque a criança é autista. Claro que existe sim, né, uma estatística muito forte relacionando o autismo a um comprometimento cognitivo. Então, a criança ela tem um funcionamento neurológico diferenciado e muitas vezes ela não tem uma compreensão ou da realidade ou de algumas situações, como, por exemplo, situações de perigo, por conta da própria percepção do mundo, então ela não consegue entender que aquilo não pode ser feito porque pode causar um dano a ela. Então, nesse caso, claro que é importante sim que os pais estejam sempre atentos, que não deixem a criança sozinha, mas isso não significa privá-la de ter experiências, né? Ou deixá-la somente ali num ambiente só, porque isso acaba também gerando, né, outras questões que são negativas, né? Como o isolamento social, que já é uma característica do autismo, ele ter uma dificuldade de interação social. Se você não promove, né, para essa criança algumas experiências de ir ao parquinho ou de estar em contato com outras crianças, aí fica ainda mais difícil para que ela consiga desenvolver essas habilidades, né? Bom, deixa eu responder aqui alguns comentários. Olá. A Caroline está dizendo, então sabe o que é? Tem uma pessoa que não foi criada com os pais e foram criados com os pais da mãe e da menina e o relacionamento dessa jovem com a mãe não é boa, isso é normal? Bom, Caroline, como eu falei anteriormente, eu vou pedir para que você me mande depois, né, uma mensagem pela minha página, para que eu possa entender um pouquinho melhor, né, a sua dúvida e possa te fazer uma orientação um pouco mais direta, tá certo? Olá, Estela, tudo bem? Bom dia.
Joyce Nakamura, boa noite, Joyce. Um tema delicado, né? Um tópico difícil, mas é importante falar a respeito, né? Eu penso que, como eu disse, existe um bombardeio de informações a respeito do autismo. Tem muitas pesquisas, muita gente se especializando para poder fazer um atendimento, muitas terapias, muitas possibilidades. E isso é muito bom, né? Porque se a gente comparar ou pensar que alguns anos atrás não havia, né, instrumentos e nem artigos suficientes para que a gente pudesse fazer um trabalho mais preciso, mais objetivo e mais efetivo com as crianças, com os autistas de forma geral. Então, eu acredito que esse movimento é positivo, mas tem que ser cuidadoso. Em alguns casos, e alguns assuntos acabam passando, né? Então, essa questão de falar sobre o processo educativo, a criança autista vai para a escola, não vai para a escola, como é que é? E aí eu quis trazer justamente para falar, né, sobre essas questões do processo de educação na casa e também para falar um pouquinho, né, mais tarde sobre a questão da formação acadêmica, né? Que também é um assunto bastante delicado, é um tópico bastante delicado, porque também há uma dúvida muito grande das famílias. Coloco na escola, não coloco? Tem escola especial, não tem escola especial? Então a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Oi, Silvana, boa noite. Gisele, Camila, Soraya, boa noite. Olá, Letícia. Lakemi, boa noite. As escolas especiais japonesas estão preparadas para ajudar uma criança autista? Bom, vou falar um pouquinho mais para frente disso, tá? Pode ficar tranquila que eu vou responder a sua pergunta. Bom, então retomando, nós estávamos falando da questão do processo educativo em casa, né? Então, um cenário é um filho único, ou o primeiro filho da família, que acaba, né, sendo uma criança autista, e essas questões do impacto na dinâmica familiar, que vai precisar se readaptar, que vai precisar começar a correr atrás de informação, de buscar por ajuda profissional, para conseguir dar conta e ter as orientações da forma mais adequada de lidar com aquela criança. Não existe a criança autista, no sentido de que todas são iguais quanto ao transtorno. Então todos os autistas apresentam os mesmos comportamentos, as mesmas estereotipias, a mesma dificuldade de comunicação. Muito pelo contrário, cada um é muito singular. Então, algumas crianças são verbais, algumas são pouco verbais, outras não verbais. Então, já começa essa diferenciação e essa dificuldade. Porque quando a criança é verbal, ela tende a expressar de alguma forma, seja o desconforto, seja um desejo. Quando a criança não é verbal, então os pais também têm que abrir mão de uma outra forma de comunicação alternativa para possibilitar que essa criança se expresse. Então, através de figuras, através de fotos, através de quadros, de mímica, de gestos, enfim. Então, por isso que é um processo que envolve todo mundo. Não é simplesmente, então, como é que eu vou lidar com a criança autista? Não, como é que essa família vai se configurar para estar realmente atendendo às necessidades dessa criança, sem deixar de lado essa questão, né, do processo de educar, de ensinar valores, de reforçar comportamentos positivos, de desenvolver habilidades sociais para que essa criança ela consiga aos poucos compreender que existem normas para a sociedade onde a gente vive, né? Então todo esse processo precisa disso, só que acaba sendo um foco muito grande na criança, né? Então, muitas famílias, e principalmente, acaba se optando para o pai trabalhar e a mãe ficar em casa aos cuidados da criança, dedicada exclusivamente para leva na terapia, leva no médico, faz não sei o quê, né? Então, isso também é uma questão que precisa ser bastante conversada entre o casal, essa divisão de tarefas para que nenhum nem outro fique sobrecarregado e para que seja realmente uma parceria, né, para
pensando sempre no bem-estar da criança. E outro cenário é uma família que já tem outros filhos, vamos supor, tem 2 filhos e aí nasce o terceiro e o terceiro é autista. Então, tem as mesmas dificuldades e a mesma adaptação que aquela primeira família que só tem um filho. Porém, algo que eu penso que é bastante importante ressaltar é essa cumplicidade e essa questão dos outros filhos, sejam eles mais velhos ou mais novos do que o autista, de participarem ativamente do processo de estimulação e dessa questão da convivência. E dessa consciência de saber que o irmão é autista, o que é o autismo, por que ele faz algumas coisas diferentes, né? Tanto na questão das estereotipias, ou dos comportamentos repetitivos, ou da ecolalia, né? Que é uma repetição de frases ou de sons sem função comunicativa. Então, os irmãos precisam saber disso, eles precisam estar conscientes para poder, lógico, não é questão de, o meu irmão vai ter preconceito, não é isso, mas para que eles consigam se sentir parte daquele processo, né? É integrar toda a família nessa questão de entender que, às vezes, os pais vão ser um pouco mais tolerantes com o autista porque ele tem uma dificuldade de compreensão. Não é porque ele é preferido ou porque ele pode e eu não posso. Então, para evitar, né, que exista uma comparação muito grande e uma questão de disputa, né, de briga ou de conflito entre os irmãos, é fundamental que os pais tenham essa sabedoria, né, e essa responsabilidade de integrar os irmãos à criança autista, ao mundo do autismo, né? As características, as questões das terapias, né? Do que é diferente, para que né, os irmãos eles se sintam ali integrados. E tomar bastante cuidado, ter essa questão de só focar no autista, porque ele tem as necessidades mais específicas, e deixar o restante, porque o mais velho precisa entender. Ok, ele precisa entender. Eu concordo, mas isso não significa que ele também não tem as necessidades dele, principalmente emocionais, para serem preenchidas pelos pais. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme Extraordinário. Então, é uma recomendação que eu faço e que traz esses olhares, né? Que às vezes a gente, por conta da correria ou por conta, né, de estar naquele caos, porque sempre que se recebe um diagnóstico, né, de autismo, como eu disse, é um castelo que desmorona e que vai precisar ser reconstruído. E isso vai causar um desconforto, né? Mas o mais importante é que a família, quando unida através do diálogo, né, de todo mundo colaborar e estar muito ciente da situação, acaba sendo um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo para conseguir equilibrar, né, todas essas funções. Ok, deixa eu ver quem mais aqui. Olá, Areta, boa noite. Você trabalha no Kiradikosai? Não, não trabalho não. Carla Kimi, muito se fala em erros no diagnóstico, porque... isso é uma pergunta interessante, cara. Bom, erros de diagnóstico, você está falando aqui no Japão ou mundial, né? O diagnóstico para autismo, então, ele funciona muito diferente em cada país, lógico, né? Então, eu vou falar um pouco da minha experiência no Brasil e vou falar um pouco da minha experiência aqui no Japão. Bom, na experiência no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar numa equipe multidisciplinar que tinha terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo, psicóloga e neuropediatra. Então, quando existia uma suspeita, primeiro a criança fazia alguns testes laboratoriais para verificar questões clínicas, né? Hormônios, endócrino, hemograma e tudo mais. Depois, dependendo, depende muito do nível, mas vamos falar de um tipo moderado.
Então, que apresenta apresenta as características, como eu falei, nos 3 eixos, né? Então, na comunicação ou na linguagem, na interação social e a questão dos comportamentos repetitivos ou das estereotipias. Então, precisa ter esses 3 para que a gente comece a pensar a respeito né, do autismo, ou dentro do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, aí a gente passa por algumas entrevistas com a família, observação clínica diferencial, passa por toda essa equipe, né, de profissionais, para que depois, né, com todas essas informações coletadas, todos os exames, todos os testes, a gente possa fazer, né, uma discussão de caso e pensar. E determinar. Quem determina é o médico, né? Então pode ser o psiquiatra infantil, o neuropediatra, ou mesmo, né, o neurologista infantil, para então faz esse diagnóstico, né? E aí encaminha para uma nova avaliação para fazer um planejamento terapêutico para essa criança. E de orientação para a família, de acolhimento e tudo mais. Era assim que mais ou menos que funcionava, né, onde eu atuava no Brasil, onde eu tive a oportunidade de atuar. Existe todo um cuidado para fazer esse diagnóstico, justamente por conta de todo o conceito que nós temos do autismo, que é uma condição, não é uma doença, então não tem cura, que é para sempre, então como é que meu filho vai viver, como é que ele vai fazer, então toda essa angústia, ela é muito delicada, é muito profunda, então a gente tem todo o cuidado de descartar todas as outras possibilidades antes de pensar, antes de revelar, né, a questão do diagnóstico do autismo. Claro que quando nós estamos diante de um caso clássico ou mais severo, aí não sobra muitas dúvidas, porque os comportamentos e todas as condições, os requisitos estão ali muito caracterizados, né? Mas quando é um mais leve, então a gente precisa primeiro, né, fazer realmente toda essa avaliação antes de determinar. Aqui no Japão funciona diferente, é feito por um médico, não são todos os casos que tem uma avaliação de outros profissionais para fazer, né, o diagnóstico de autismo, e inclusive existe, né, uma pesquisa, né, do governo brasileiro em andamento, justamente porque o número, né, de crianças autistas estrangeiras determinadas pela a estimativa, né, que foi feita, dá um número muito alto de crianças brasileiras autistas dentro da escola japonesa. É por isso que a gente acaba questionando a questão do diagnóstico e fazendo essa orientação para a família. Olha, vamos pensar em outras possibilidades, né? Mas já está ali configurado, né, o cenário, e realmente a gente tem que ter esse cuidado de orientar as famílias, porque pode ter ocorrido um erro diagnóstico. Em alguns casos, como eu disse, se é um caso clássico, não tem erro, né? A gente realmente acaba, quando faz a avaliação da criança, confirmando, né? Realmente ele, né, cumpre todos os requisitos e, né, os pais também acabam não tendo dúvida. Mas quando é muito leve, daí precisa de um olhar um pouco mais delicado, né, mais criterioso para a questão do diagnóstico. E aí tem toda uma repercussão negativa de você ter um diagnóstico equivocado, né, para o autismo, que foi, como eu disse, né, aquele castelo já desmoronou e agora? E aí, de repente, não é. Então, cria uma situação muito complicada. Mas por isso que eu vejo que é importante falar a respeito do autismo, é importante falar, porque, felizmente, aqui no Japão, atualmente existem inúmeros projetos que têm profissionais brasileiros e estrangeiros para poder orientar as famílias de uma forma mais direta, porque a maior barreira é a questão do idioma.
né? Muitas vezes o médico que faz o diagnóstico é japonês. E às vezes a criança de 3 anos, ela não tem uma convivência muito grande fora da casa. E se dentro da casa só se fala o português, a criança não vai entender a instrução em japonês, né? E aí ela pode, por aleatoriamente, pegar o que o médico solicitou. Ah, pegue a peça vermelha. Ele pode pegar, mas talvez ele pode pegar a peça amarela porque é a cor que ele mais gosta. E não significa que ele, se você falasse em português, ele não pegaria a vermelha. Né? Então, essas diferenças do idioma acabam realmente comprometendo bastante, né, a forma como é feito o diagnóstico e o diagnóstico em si. Né? Então, claro que para as pessoas que estão aqui no Japão, não existe outra possibilidade. Para ter o diagnóstico, precisa passar por um médico japonês. Mas, como eu disse, é importante saber que existe possibilidade das terapias e da orientação para a família ser feita aí em português, por profissionais capacitados, né, que trabalham com crianças autistas, que já estudaram a respeito do autismo e que podem fazer essa orientação de forma mais direta, né, para as famílias, ok? Deixa eu ver. Oi, Júnior. Boa noite. A Suelen Urata está falando que o medicamento é muito forte. Eu não sei de qual medicamento você está falando, né? Mas a questão do medicamento para autismo aí vai depender bastante, né? Se a criança tem alguma outra questão relacionada, como uma hiperatividade, uma ansiedade muito forte ou uma agressividade, e às vezes é utilizado, né, uma intervenção de medicamentos. Mas para o autismo em si é mais difícil, né? Não tem uma questão, como eu disse, geral, né, que sirva para todas as crianças um medicamento para melhorar os comportamentos, né? Isso ainda a gente está caminhando, né, para algumas questões do tratamento em si, tá? Deixa eu ver se eu deixei algum comentário, acho que não, né? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, então, da educação da formação acadêmica, tá? E aí, esse diagnóstico, como eu disse, então, acontece aproximadamente com 3 anos, né? 3, 4 anos. E a criança ainda está dentro do período de educação infantil, então muitos pais optam para que a criança não vá, né, para a educação infantil, outros acreditam que essa questão de estar, né, em contato com outras crianças possa favorecer, possa ajudar na parte, né, do desenvolvimento de habilidades sociais, e não existe uma regra, pode ser que a criança se sinta confortável, pode ser que não, que ela se sinta ainda mais isolada, que ela fique ali no cantinho dela e não tenha nenhuma interação, e pode ser que os profissionais da educação infantil, se é uma escola regular, não tenham realmente conhecimento suficiente para fazer o acolhimento, para entender as necessidades da criança autista que está ali. Né? Então, o mais importante é sempre pensar no que é importante, no que é prioridade. Porque, claro que, como eu disse, tem toda aquela idealização do filho para a escola. Aqui no Japão a gente tem, né, uma questão muito forte da educação. Então, das cerimônias de entrada e de saída, né, dos níveis de educação, algo, né, muito, muito forte no incentivo à educação. Tem que ir para a escola, tem que ir para a escola. Né? E a gente cresceu com isso também do Brasil, então tem que estudar, é importante estudar e tal. E de repente você tem uma criança autista e não sabe o que fazer. Será que eu coloco numa escola regular? Eu coloco numa escola especial? Não, eu coloco numa escola regular que tem a sala especial, porque aqui no Japão ainda existe isso. No Brasil, nós, por conta, né, da questão do processo, né, de todo o movimento de inclusão, é um outro cenário, né? Mas, se atentando aqui, o que existe, né, é que, assim, os professores de educação especial, não vou generalizar e dizer que todos, mas das escolas especiais que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Japão, são professores com essa formação, professores para crianças de necessidades especiais. Então, que tem um olhar um pouco mais
dedicado a essa questão. Ah, então é uma criança que não vai, que tem um tempo diferente. Então, que em alguns momentos não vai render a mesma coisa que uma criança neurotípica. Né? Ela vai precisar de outros acessos para poder internalizar aquela informação, para poder lidar com aquele conceito. Né? A outra questão é: mas eu quero que meu filho esteja dentro de uma escola regular. Ok, isso é muito particular, né? Não existe uma receita pronta de o que é melhor, porque, como eu disse, vai depender da criança. Se é uma criança que consegue interagir, se é uma criança que não tem um comprometimento cognitivo, que ela tem uma compreensão e ela consegue ali, né, interagir com o mundo, mesmo que seja pouquinho, mas ela dá conta, né, de estar dentro de uma sala de aula regular por 5 horas, de cumprir todos aqueles, né, todas aquelas tarefas, mesmo com um pouco de dificuldade, talvez o mais indicado seja que ela permaneça numa escola regular. Agora, se ela tem muita dificuldade, aí tanto comportamental quanto de compreensão, daí tem que perceber assim, como eu disse, o que é importante, qual é a prioridade? Porque às vezes a criança tem tanta dificuldade, por exemplo, de autonomia, de independência, né? De não conseguir entender o porquê da rotina, ela não entende a rotina da escola. Por que ela tem que colocar as coisas dela em determinado lugar? Ela tem que cuidar dos seus pertences, ou às vezes ela tem uma questão de coordenação, então ela não consegue segurar o lápis. Então, para essa criança, outras questões precisam ser desenvolvidas antes do que ela aprender o alfabeto. Né? Então, os pais precisam ter essa questão muito consciente. Eu sei que é difícil, né? Porque tem que lidar, como eu disse, com toda aquela idealização que já foi estabelecida antes, inclusive, dessa criança nascer. Mas acaba sendo é muito possível que a criança crie uma aversão ao ambiente escolar, que aquilo seja muito estressante para ela, e aí não rende. E aí não tem muito sentido porque ela está ali. E aí, claro que ela pode se tornar mais agitada, ela pode ficar mais chorosa, mais agressiva, realmente estressada. Por quê? Porque ela tem que ficar num ambiente que não faz sentido para ela, que ela não consegue interagir nem com as pessoas e nem com o que está acontecendo ali, mas ela tem que estar ali. Né? Então, é bastante, é muito delicado, mas é importantíssimo pensar a respeito disso. O que é importante para aquela criança naquele momento? É importante que ela consiga se alimentar sozinha. Então, vamos trabalhar isso. É importante que ela consiga se vestir sozinha, porque essas questões de autonomia e de independência, que são também fortemente trabalhadas na educação infantil aqui no Japão, para a vida. Então, esses conteúdos que não são acadêmicos, mas que precisam fazer parte do processo educativo e de desenvolvimento da criança, eles precisam ser aprendidos. E em alguns momentos, para a criança autista, vai ser um pouco mais difícil. Então, por isso que é pensar sempre na prioridade do que faz sentido para a criança, o que é importante para ela neste momento. Neste momento é importante isso, então vamos trabalhar isso primeiro para depois pensar no resto. Não tem problema que ela aprenda mais tarde, mas contanto que ela seja capaz de realizar algumas atividades sozinhas, né? Porque essa questão da independência tem que fazer parte da vida dessa criança e do desenvolvimento dela, né? Deixa eu ver se eu pulei mais alguma coisa. Bom, então, apesar de ser realmente, né, uma escolha muito difícil, de mantenho na escola, não mantenho na escola, tiro na escola, não. Como eu falei, o processo educativo, ele tem essas duas abas.
tanto o que acontece dentro de casa, desses valores, das questões das regras e dos limites que precisam sim ser estabelecidos para todas as crianças, independente se autistas ou não, ou com qualquer outra dificuldade. E é claro que a gente está considerando crianças, né, que tem uma questão, como eu disse, do cognitivo preservado, né? Mas mesmo para as que têm alguns comportamentos muito agitados, né, que tem um comprometimento bem severo, ainda assim existe, né, formas de estimulação para conseguir acessar essa criança. Né? Lidar com essa circunstância, encarar de frente esse momento, esse processo, né? Por mais doloroso que seja para a família, é o que traz o melhor resultado para a criança, né, no desenvolvimento dela de uma forma global. Então, fazer esse conjunto, essa parceria, né, com a escola, com a questão dos terapeutas. Então, é fundamental que a criança receba a estimulação terapêutica o quanto antes, a partir do momento que receber o diagnóstico, de buscar essa ajuda, né, para poder realmente também ter esse apoio, esse suporte, né, à família, de pensar e de trocar essa ideia, né, com os terapeutas do seu filho, ou com os professores da escola próxima, de conhecer os ambientes, seja da escola regular, seja da escola especial, seja da sala especial dentro da escola regular, né, para poder ficar mais tranquilo e poder coletar todas as informações, todas as informações possíveis para auxiliar nessa escolha da questão acadêmica. Agora, do processo educativo dentro de casa, né, então as orientações mais importantes são essa questão das regras precisam ser, né, ensinadas, então os pais, a família precisa arranjar um jeito, né, de criar esse ambiente que é favorável para o desenvolvimento da criança autista, mas que dê a liberdade para ela se expressar, mas que também tenha essa questão dela ter autonomia, dela ter a independência, dela ter as responsabilidades. Não é porque, ele faz uma bagunça, não, então vamos brincar de guardar. Né? Então, de realmente trazer, às vezes o lúdico acaba sendo mais fácil, né? E de fazer com que a criança participe. Se ela for o filho único, né, tentar tomar o máximo de cuidado com a questão da superproteção e dessa insegurança, né, de tem que ajudar a fazer absolutamente tudo, porque, né, isso acaba realmente limitando o desenvolvimento da criança, e se existe, né, outros irmãos, de fazer com que eles realmente sejam parte integrante desse processo, que a convivência com irmãos e essa questão dessa interação do autista com irmãos, que ele é obrigado, porque tá na mesma casa, convive o tempo todo, e os irmãos vão lá e vão abraçar e vão beijar. Claro que se a criança tiver uma questão sensorial, né, tátil muito forte, os pais vão pedir para que, né, os irmãos se controlem um pouco. Mas a criança cresce num ambiente emocionalmente mais saudável quando, né, todos ali da família estão conscientes da situação e fazem parte desse processo, né? Eles não é uma coisa à parte, então os cuidados com o autista e o cuidado com os outros filhos. É tudo junto, né? Precisa ser para ser melhor para todo mundo, né? Então, Daniela Miyuki Hatada. Meu filho vai no Kirari de Toyohashi e está se desenvolvendo bem. Que bom, fico feliz. Olá, Viviane, boa noite. A Fabiana Nakaoka Pires. Em passinhos de formiguinha, eles vão se desenvolvendo, adquirindo sua autonomia e conquistando o aprendizado, cada um no seu tempo. A cada conquista uma vitória. Realmente, né? Sempre que a gente trabalha com estimulação ou trabalha, né, com autistas, como eu disse, a questão da repetição faz muito parte, né? E do reforço positivo, quando eles conseguem qualquer conquista. Mas para a gente que é terapeuta, é realmente algo fascinante.
porque reforça, né, essa ideia que eu sempre busco trabalhar com os pais de que é possível. A gente vai ter que pensar 1000 vezes, tentar às vezes 1000 coisas para que aconteça, mas com essa persistência, com essa paciência, vai acontecer. Né? Então a gente vai acontecer no tempo da criança, e esse é o maior aprendizado, talvez, que lidar com uma criança autista traga, né? É do respeito ao tempo do outro, de lidar com as frustrações das expectativas que a gente levanta. É claro que quando se fala do nosso filho acaba sendo mais difícil, né? Mas mesmo a gente, enquanto terapeuta, claro que a gente cria uma expectativa, né, para os nossos pequenininhos, e de querer vê-los, né, se desenvolvendo, mas que também, né, vai depender do nosso empenho, óbvio, mas também do tempo deles. Não adianta a gente querer acelerar um processo que não é nosso. Né? Então, realmente, pensando em todas essas questões, né, que parece que é muito pouco, processo educativo, então é escolher ir para a escola ou não, falar que pode ou não, né, mas realmente é algo muito complexo, muito delicado, porque, como eu disse, trata do sentimento das pessoas com relação àquela criança, do sentimento dela com ela mesma e com relação aos demais que estão ali, né, mas o mais importante de, assim, né, para os pais de busquem ajuda, não esperem, né, busquem informação, procura, pergunta para amigo, né, não tenham essa vergonha, não fiquem, né, receosos, às vezes, de expor uma questão, porque o tempo está passando, né? Então, quanto mais cedo realmente a criança for estimulada, ela estiver ali em ambiente terapêutico adequado, é melhor para o desenvolvimento dela. E também, como eu disse, tem essa questão da orientação da família, que vai diminuindo um pouco dessa ansiedade, né, com a informação, com a questão da troca com os terapeutas, e para a família como um todo acaba sendo bastante positivo também. Certo? Bom, então quero agradecer a presença de todas as pessoas que comentaram, muito, muito obrigada. Obrigada, pessoal do Portal Me. Depois eu vou pedir para vocês deixarem o link da minha página nos comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida, ficaram, né, quiserem fazer uma pergunta posteriormente, ou ter uma orientação, né, um pouco mais direta sobre algumas outras coisas, podem me mandar mensagem através da minha página no Facebook, né, @psicóloga Juliana Nakazaki, que eu estou à disposição. Um grande abraço. Daqui 2 semanas nos vemos novamente com uma live falando um pouquinho sobre o estresse, mas também trazendo um outro olhar para o estresse, e conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço, boa noite e até mais.